falar sobre esse assunto, Ouro Fino em Campo recebe hoje o pesquisador em bem-estar animal, Matheus Paranho. Matheus, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer, um gosto estar aqui com vocês. Bom, e a gente também recebe Pedro Trindade, médico veterinário. Pedro, muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, então para começar o nosso bate-papo, Matheus, eu queria saber, né, a questão da cavalgada. É um percurso aí bem longo, né? De fato, assim, o bem-estar é um fator importante aí para que o cavalo esteja em boas condições para fazer esse percurso? Com certeza, cavalos e cavaleiros, o conjunto todo, né? Por isso, essa cavalgada foi antecedida de muita preparação física, de organização, definição de trechos. A equipe que está fazendo a cavalgada passou por esses trechos onde a cavalgada está sendo realizada para determinar os pontos de parada, onde seriam realizados o descanso, oferta de água para os animais, monitoramento das condições dos animais também. Então, isso tudo exigiu uma preparação que demorou vários meses. Bom, então vamos falar dessa preparação. Pedro, você avaliou os animais, né? Qual situação o cavalo precisa estar para, de fato, ter condições corporais para enfrentar uma longa distância? Bom, nesta cavalgada, em que é especialmente longa, a gente precisa preparar o animal para as adversidades do meio. A principal delas, o esforço físico, mas também o estado mental desse animal. Então é preciso atestar que ele esteja apto a estar realizando esse longo trajeto dessa cavalgada. Então nós fizemos 2 testes comportamentais. O primeiro deles, que subdivide-se em 2. É um teste de aproximação voluntária e um teste de uma aproximação forçada. A gente coloca o animal em um ambiente fechado e ele fica por lá 3 minutos até se acostumar nesse local. Certo. Aí então adentra uma pessoa, no caso eu entrei, e fiquei ao centro desse recinto, aguardando que o animal voluntariamente se aproximasse até mim, durante 3 minutos. Se isso não acontecesse, eu me aproximaria dele, que aí inicia-se então o segundo teste, que é o teste de aproximação forçada, onde eu vou me aproximar do animal na cara dele, na face, passar a mão pela sua nuca, pelo pescoço, cernelha, costelas e anca. Pego o cabresto e coloco o cabresto no animal de frente. Todo o teste é filmado e depois, a posteriori, nós analisamos as reações que o animal apresentou perante a presença e ação e manipulação do homem. Nós chamamos esse teste de para avaliar a interação humano-animal. O segundo teste é um teste de novo objeto, que consiste em 5 estímulos. O primeiro deles, o animal tem que passar por 2 bolas de pilates, o segundo por uma lona, o terceiro por um corredor composto por cones e por uma faixa e por um fechamento lateral vermelho, o próximo por um tambor, e o seguinte, ele para num determinado ponto e uma bola é escorregada, uma bola de pilates é escorregada na sua direção. Durante esse teste é avaliada a frequência cardíaca do animal e do cavaleiro, para as possíveis análises das reações de medo que esse animal possa apresentar. Certo. E também esse teste, mais uma vez, é filmado, todo ele, para que possa calcular então as reações de medo que esse animal vem a apresentar durante o teste em cada estímulo. E todos tiveram boas condições para participar? Olha, os testes que o Pedro acabou de descrever têm uma função de desafiar o cavalo para a realidade que ele vai encontrar durante a cavalgada. Então ele vai estar passando por lugares que tem muito trânsito de veículos, pessoas, pontes de concreto, pontes de madeira. Fácil para se assustar. Então esse teste ele tem o objetivo de verificar se o animal está preparado para enfrentar isso. Foram realizados outros testes também pela equipe do professor José Corrêa de Lacerda Neto, na parte clínica de equinos, que é aí sim um teste de resistência física. Então, com acompanhamento de batimentos cardíacos, coleta de sangue, para avaliar como é que estava o cavalo depois de um esforço. Foi feito uns testes de esforço, os cavalos foram submetidos a um teste de uma cavalgada de 30 ou 40 quilômetros para avaliar. Após a aprovação nesses testes, foi considerado os cavalos aptos a seguirem na cavalgada. Se alguém fosse reprovado no teste, não seguiria. Ok. E Pedro, durante o percurso, de quanto em quanto tempo é recomendado parar
alimentar o animal para ele descansar e também se recuperar? A primeira indicação numa cavalgada é que os animais eles recebam a oferta de concentrado de ração comercial 2 horas antes do início da cavalgada. Certo. Então, se o pessoal for sair às 6 da manhã, às 4 da manhã os animais têm que comer para poder ter o tempo de digestão e evitar possíveis intercorrências gastrointestinais. Esses animais eles devem seguir, vamos imaginar, saindo às 6 horas, logo com o nascer do sol. Por volta das 11, 11h30, eles já devem ter uma parada para os animais poderem descansar, comerem, receberem volumoso e concentrado, e também o pessoal, os cavaleiros, também vão fazer o almoço. E depois a retomada até o próximo ponto de apoio, onde eles vão se estabelecer por ali e continuar a cavalgada no dia seguinte. Muito bem. Matheus, depois de todo esse percurso, né, da cavalgada, qual que é a recomendação tanto para o cavalo e para o cavaleiro? Descanso? Olha, a experiência que a gente tem não é pessoal, eu não sou um cavaleiro, certo? Mas vendo o que aconteceu, o Frederico Simeone fez uma cavalgada solitária, ele e o cavalo dele, e o que eu percebi foi aumenta muito a intimidade entre o cavalo e o cavaleiro. Isso cria eu imagino que isso também é produto de uma cavalgada bem feita, certo? Então, parabéns para ele que fez esse trabalho dessa forma, muito bem conduzido. Eu tive a oportunidade de visitar ele na fazenda dele, o cavalo anda atrás dele, o cavalo se aproxima dele voluntariamente, o cavalo quer ficar com ele. Então, a minha orientação é que depois da cavalgada, todo mundo merece o descanso, é claro, mas eu acho que é um momento de aproveitar essa interação que se ficou tão estreita, tão boa, tão positiva, mantê-la assim. Não é para largar o cavalo lá no pasto e só lembrar dele no final de semana, continue íntimo dele. É verdade. Matheus, Pedro, muito obrigada pela presença aqui no Rufino em Campo. Obrigado. Bem, nós agradecemos. Até a próxima. Bom, então hoje o assunto do quadro em discussão foi sobre bem-estar em cavalos durante as cavalgadas.